Não, o Brasil nunca vai virar uma Argentina, o Brasil nunca vai virar uma Venezuela, Nicarágua, Cuba ou qualquer coisa parecida. Muitas pessoas dizem isso exatamente ao mesmo tempo em que muitas outras pessoas dizem o contrário. O que há de razão por trás disso e o que nós podemos considerar em cada uma dessas visões? No que se baseiam essas pessoas para dizerem isso? Este é o tema do vídeo de hoje, então muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Mais uma vez um vídeo comentando aqui a situação atual que nós vivemos, porém quero avisá-los que os próximos vídeos serão muito mais leves e até um pouco mais divertidos do que esse. Eu estou preparando para vocês algumas aulas, alguns documentários, vamos fazer muitos vídeos aqui sobre história, sobre literatura, vamos falar de uma porção de livros, então caso você se interesse e queira receber esse conteúdo, é só você se inscrever aí no canal que você vai receber assim que ficar pronto. Mas por enquanto vamos continuar comentando o nosso momento atual aqui no país, tendo em vista essas duas visões, de que o Brasil vai virar a Venezuela e de que o Brasil não vai virar. É claro que a gente usa a Venezuela só como um exemplo. Quando a gente diz isso, na verdade, o que a gente quer dizer é que nós caminhamos para alguma espécie de estado totalitário, alguma ditadura repressiva, algum lugar em que, enfim, nós vivemos sob o puro arbítrio de algum poder aí instituído. Então é nesse sentido a observação. A gente pode começar com qualquer um dos dois. Qual que vocês preferem? O argumento de quem vai ou o de quem não vai? Para resolver isso, a gente pode tentar tirar um cara ou coroa com a minha moeda inexistente aqui, ó, vamos ver. Aí, deu o que a gente vai falar primeiro de quem disse que o Brasil não vai virar. Qual que é o argumento? Bom, tem aqui alguns tipos de pessoa, né? Claro que a gente vai fazer uma diferenciação. Tem gente que só fala projetando um desejo pessoal, então as pessoas não querem, né, que o Brasil entre num estado de calamidade a esse ponto de ser comparado com esses países dos exemplos, mas às vezes a pessoa fala isso sem qualquer fundamento. Então, ou ela simplesmente está buscando um alívio psicológico de negar essa possibilidade, porque é realmente duro, é realmente difícil você conviver com esse horizonte não tão belo à sua frente. É realmente desanimador, tem efeitos psicológicos, a gente se sente mal, se sente desanimado, etc. e tal. Então é compreensível que algumas pessoas busquem uma fuga na negação dessa hipótese. Mas, como eu disse, isso não é algo palpável, isso não é um ponto de apoio de fato para você argumentar que não vai virar, é só um desejo. Outras pessoas se sentem culpadas, elas querem que as coisas não fiquem tão mal porque em algum momento, de repente, elas apoiaram isso, elas endossaram isso de alguma forma e agora estão vendo as consequências práticas que não são das melhores, né? Vamos tratar disso com algum eufemismo aqui, mas então essas pessoas também se sentem relutantes em aceitar que, bom, peraí, se as coisas derem errado, talvez eu tenha cometido um erro, e as pessoas não gostam de cometer erro, ninguém gosta de sentir que errou. Isso é da psique humana, né? Nada de novo em relação a isso. Mas como eu falei, isso não são argumentos tangíveis. Vamos falar o que pode sustentar essa afirmação de fato. E para isso nós vamos entrar num terreno um pouco arenoso, é uma situação um pouco mais complexa, com várias facetas, enfim, a gente vai ter que tratar ao mesmo tempo os heróis como vilões, os vilões como heróis. Vamos tentar entender do que se trata. Para isso, a gente vai rememorar um vídeo muito recente que eu publiquei aqui no canal, em que eu mostrei para vocês 4 diferentes grupos em disputa pelo poder aqui no nosso contexto atual. Para algumas pessoas não ficou tão claro isso, mas eu coloquei ali numa ordem crescente em relação à abrangência do projeto de poder. Então a gente começou numa escala individual, passou por uma escala local, regional, depois fomos para uma escala continental e como quarto poder lá a gente colocou um projeto de escala global, certo? Aqui, neste momento, nós vamos fazer referência aos poderes, digamos, nessa escada, né, supondo que sejam degraus, ao degrau 1 e ao degrau 2. Estamos falando do poder do povo, das pessoas que devem resistir a isso e dos poderes regionais, poderes locais que podem, como a gente falou naquele vídeo, se articular em ressonância com essa atividade do povo para frear um projeto totalitário de poder. E quando a gente diz isso, a gente já mencionou lá no outro vídeo, vamos rememorar um pouco, nós estamos falando de grupos que vivem aí no Congresso há gerações e gerações, grupos que têm muita influência em cidades, estados aí Brasil afora, políticos às vezes da velha guarda, aí do velho escalão, pessoas que não necessariamente têm a nossa simpatia, mas que podem, nesse caso, fazer isso porque nós já temos o precedente disso. Aconteceu há não tanto tempo atrás. Em 2016, vocês vão se lembrar no impeachment daquele animal empalhado que habitava lá o Palácio do Planalto, a presidência da República, ele foi articulado dessa forma. Apenas o povo nas ruas talvez não tivesse efeito, apenas a articulação do Congresso talvez também não tivesse efeito, mas as duas em conjunto conseguiram ali se articular e para isso houve um momento adequado, houve uma certa habilidade, inclusive do presidente da Câmara na ocasião e enfim, então num contexto que acabou gerando o impeachment. E por que ele aconteceu? E aí seria o argumento de quem disse que o Brasil não vai virar a Venezuela, seria o de que estaríamos eliminando a galinha dos ovos de ouro. Esse povo que vive dessa influência, desse poder local, necessita que o Brasil tenha um mínimo de saúde para que eles próprios tenham as suas vantagens, os seus privilégios,
todas as suas mordomias atendidas. Se o Brasil vira aí realmente um lamaçal, essas pessoas também perdem. Então, da outra vez, conforme o Brasil estava indo aceleradamente para o buraco do ponto de vista econômico, aquilo serviu de motivação para que essas forças se reunissem em satisfação popular, mais articulação desses poderes regionais para a derrubada, então, lá da presidenta, né, que representava esse partido que está aí agora nos ameaçando, etc. e tal. Então, isso poderia se repetir ao longo da história e acontecer de novo, caso o Brasil vá rapidamente para o buraco? Sim, não é uma hipótese impossível e sustentaria essa afirmação de que o Brasil não vai realmente virar mais um caso desses aí de parecer com uma ditadura socialista, ou seja o que for, como Cuba, Venezuela. Agora, é também verdade que, como nós acabamos de mencionar, naquele momento houve um certo alinhamento planetário, uma certa conjuntura que favoreceu esse acontecimento. Um desses acontecimentos foi a inabilidade da tal presidenta de comprar, né, e manipular os pauzinhos no próprio Congresso para que ele virasse subserviente. Então a distorção entre esses poderes ali talvez tenha ocorrido de uma forma que não necessariamente vai se repetir agora. Mais adiante temos essa questão da própria habilidade, da própria competência de quem tentar montar essa resistência e fazê-la. Não necessariamente essa mesma competência vai se repetir novamente. Então nós temos dois cenários. Um em que esse segundo poder tenta derrubar o projeto totalitário e não consegue, porque não foi capaz, ou um outro em que ele sequer tenta. Então nós não sabemos exatamente em qual deles nós vamos adentrar. E já aproveitando então, para seguirmos para o argumento contrário, que já se liga com o final deste primeiro argumento, eu gostaria de lembrar a vocês que sempre todos os materiais que eu uso aqui na confecção desses vídeos eu estou deixando na descrição e nos comentários, para caso alguém tenha interesse de ter um tablet como esse, um microfone de lapela como esse que eu estou utilizando na gravação, ou mesmo essa cadeira na qual eu estou sentando para gravar para vocês. Então os links estão nos comentários e na descrição. É a nossa forma de tentar rentabilizar os nossos conteúdos, visto que eu perdi a minha monetização aqui no canal, mas a gente segue em frente. Do ponto de vista das pessoas que dizem que o Brasil vai virar uma Venezuela, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que sempre que vocês assistirem esses documentários sobre refugiados desses países, né, que se mudam para alguma outra localidade, ou às vezes quando fazem reportagens lá no lugar mesmo, um dos discursos mais comuns, uma das coisas que mais vocês vão ouvir da boca das pessoas que fugiram ou que ainda vivem sob esse regime é: eu nunca imaginei que as coisas fossem chegar aonde chegaram. E no entanto, o fato delas todas não imaginarem que isso fosse possível não impediu que as coisas chegassem onde chegaram. Então estavam todas elas nesse mesmo clima de: não, imagina, isso nunca vai acontecer, não, tá meio ruim, não, tá meio estranho, mas não, isso aí está muito longe de chegar numa coisa dessas e tal, e de repente, pá, está lá, diante de seus olhos. E por que isso acontece? Porque a nossa liberdade, já diz aquela famosa frase, não necessariamente se perde numa tacada só. Por vezes ela se perde em fatias, aos poucos, como se fatia um salame sobre uma tábua de frios. Nós vamos colocar uma coisa que pode condicionar esse processo. Para que se forme essa resistência, de fato, esse bloco entre forças combatendo um projeto totalitário de poder, a gente talvez precise de um contexto que favoreça isso, e não necessariamente ele vai acontecer. Acho que isso vai depender muito da velocidade da deterioração do país, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista institucional. Se esse processo for muito acelerado, é provável que se tenha uma resistência. Se ele for mais diluído no tempo, fica mais complicado, porque os poderes vão sendo cooptados, muitas situações vão sendo acomodadas, e a gente fica mais anestesiado. Para quem quer entender isso de uma forma mais lúdica, a gente tem aquela história que é muito conhecida, talvez até de muitos de vocês, mas vale a pena mencionarmos, que é aquela historinha do sapo sendo jogado na panela de água quente. Se você joga o sapo de uma vez, ele toma aquele choque térmico ali, aquele choque de temperatura, se assusta, pula da panela e se salva de ferver ali junto da água. Porém, quando você coloca o sapo na panela de água fria e essa água vai esquentando aos poucos, vai ficando morna, mais quente, mais quente, mais quente, o sapo vai se acostumando com essa mudança gradual de temperatura. Quando ele percebe que a água está muito quente, já é tarde demais, a musculatura dele já foi toda cozida e ele acaba sendo fervido junto e não consegue escapar mais. Então, fazendo essa analogia aí, né, de um caso para o outro, no caso do Brasil talvez fosse parecido. Se esse processo for lento, talvez o sapo vá se acostumando. E, pessoal, a tendência é que seja um processo um pouco mais lento, né? Não vai ser de uma hora para outra. Primeiro, porque isso que eu contei aqui não é um segredo para ninguém. Segundo, porque essa tem sido a tendência mundo afora. Hoje em dia, pessoal, a gente não vê mais tomadas de poder, imposição de ditaduras através de tanques de guerra, canhões apontados para o Palácio Imperial, como já aconteceu em outros tempos. Não é uma coisa escancarada, não é a força bruta, se impõe através desse enraizamento em todas as estruturas burocráticas e coisa e tal. Então aquela cena do tanque de guerra contra um cidadão desarmado na Praça da Paz Celestial é uma cena que não deve se repetir.
A ditadura vai se impondo e se implementando, o poder do Estado vai crescendo a cada medida autoritária que nós vamos deixando passar sem nenhuma consequência. A cada vez que se cria um inquérito ilegal, que se persegue opositores políticos, a cada vez que se cala jornalistas, que se fecha órgãos de imprensa, e que se confisca passaporte de uma pessoa, que se congela as contas de outra, que se joga fora todo o Código Penal, que se joga fora todo o Código Processual, que se nega o acesso dos advogados a um determinado processo para que ele faça a defesa do seu cliente, a cada vez que ocorrem prisões arbitrárias, a cada vez que ocorre uma regulação de mídia, censura, compra de consciências através de verbas estatais, cada novo imposto, a cada nova regulamentação, cada uma dessas coisas é um passo a mais do Estado rompendo as linhas, rompendo as barreiras, criando precedentes para agredir mais e mais pessoas, para se impor sobre seja qualquer instituição formal, informal que exista, para se impor sobre as consciências individuais, enfim, para tomar conta de tudo e fazer com que o país chegue nesse estado de Cuba, Venezuela e etc e tal, Nicarágua e daí por diante. Então, perseguição religiosa, perseguição de ideias, perseguição econômica, todo esse tipo de coisa faz parte desse contexto, faz parte dessa escalada. E é o que tem acontecido mundo afora, mas o Brasil aqui é o nosso foco da nossa observação. Eu não digo que se tem uma solução muito pronta para isso, mas vale a pena observar que desse ponto de vista, de quem diz que o Brasil está arrumando para esse caminho, nós temos essa observação que é muito válida e nós precisamos ficar atentos realmente, porque essa coisa está acontecendo aos poucos. E quando nós dizemos isso, não é porque isso tem acabado de começar. Não estamos em fase de início de processo e tem alguém, olha lá, cuidado, hein? Não, isso já avançou bastante. A gente já tem exemplos aí fartos no nosso passado recente de abusos autoritários que já são amplamente documentados, está diante dos olhos de todos vocês, e isso já é um passo muito forte rumo a esse trágico destino. O que faz disso uma ameaça realmente imediata, não é um perigo qualquer, não tem como fechar os olhos para isso. Então, infelizmente, muita gente tem feito parte desse processo, e aqui eu gostaria de destacar, inclusive, a tal da grande mídia, que fez um trabalho horroroso aí no passado, vem fazendo, na verdade, não é de hoje. Mas a cada vez que a grande mídia se cala diante de todos esses abusos, e as pessoas aqui do lado de fora, mesmo que não tenham o poder do canhão aí, do microfone, nas suas conversas de bar, que seja, apoiam esse tipo de coisa porque caem numa onda casuística, caem naquele comodismo de se agradar com a situação, elas estão favorecendo e permitindo que se avance com esse projeto totalitário de poder. Mas não pode ser por esse casuísmo, por esse comodismo que a banda toca. A cada vez que você convida um monstro para adentrar a sua casa, você abre a porta para ele, acredite, ele vai entrar e vai te devorar, não vai sobrar ninguém. Cada vez que você abre mão dos seus princípios, você está dando margem e criando esse precedente para que esse poder seja gigante cada vez mais, se torne cada vez mais arbitrário, mais tirano e nos aproxime desse trágico fim. E para quem apoia na inocência, vamos chamar assim de inocência, achando que não, mas haverá uma troca de favores, se eu apoiá-los agora, eles vão chegar ao poder e vão me retribuir lá na frente, uma mão lava a outra, não, uma mão não lava a outra porcaria nenhuma, todos vocês serão descartados como lixo. Vocês estão se vendendo para não se ferrarem diante de um governo totalitário e vocês vão ter o governo totalitário e vão estar ferrados do mesmo jeito. Então esse negócio de, calou um jornalista, bom, mas eu não gostava dele, então tudo bem. Asfixiou a conta ali, congelou as contas de um outro cara. Então tudo bem, porque ele falou uma besteira uma vez. Como se todas as pessoas não falassem besteira a todo momento, aquele outro foi preso injustamente. Bom, mas como ele é do partido oposto, que ele seja preso, tem que se ferrar mesmo, enfim. Muita gente tem feito isso ultimamente e não percebem que isso faz parte desse agigantamento do poder, porque nós estamos alimentando o arbítrio. Estamos permitindo que a vontade de outras pessoas se imponha à força e nós não temos controle nenhum sobre isso, porque as regras estáveis, que são os nossos princípios, já foram todos pro beleléu faz tempo. Nós estamos abrindo mão deles em nome de seja lá o que for. Tem gente que fala que está salvando democracia, tem gente que fala que está salvando isso, está salvando aquilo, enfim. Um bando de xaropes inconsequentes. Pessoas claramente infantis e com alguma defasagem aí na sua capacidade do intelecto. Então, por enquanto é isso. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui mais um vídeo. Espero todos vocês aqui em breve. Inscreva-se no canal e até a próxima.